Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao programa Confinados no Ponto de Equilíbrio, ainda diretamente aqui da minha casa. Bom, no programa de hoje a gente conversa mais uma vez com ele, Rui Mukad. Ele é presidente da Afrochamber. A Afrochamber é a Câmara de Comércio Afro-Brasileira. No programa de hoje ele fala a respeito das oportunidades de investimento das empresas brasileiras lá no continente africano. A gente conversa também com a professora Ana Beatriz. Ela é coordenadora dos cursos de mestrado de Administração e Economia e também do curso de graduação de Ciências Contábeis no IBMEC. No programa de hoje ela fala a respeito de produtividade. E encerrando o programa, a gente conversa com Edmond Sakai. Ele é diretor da ONG humanitária Aldeias Infantis SOS Brasil. Ele fala um pouco a respeito dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos durante esse período de pandemia. E também fala a respeito desse momento agora no terceiro setor. Você não pode perder o programa de hoje. Olá, Márcio. Olá, ouvintes do programa Ponto de Equilíbrio. Mais uma vez é um prazer muito grande estar com vocês para a segunda rodada da nossa conversa a respeito de África. Dessa vez, então, falaremos sobre as oportunidades. Quais são as oportunidades que existem no mercado africano para as empresas brasileiras? Antes de a gente chegar efetivamente nas oportunidades, que algumas delas nós já detalhamos no programa passado, demos pelo menos um overview, né, uma ideia geral daquilo que são as oportunidades que existem. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês acerca do cenário atual que nós vivemos. Então, vivemos um cenário de pandemia, onde as fronteiras terrestres, né, e fronteiras também aéreas estão fechadas de uma grande parte dos países. Em África, esse cenário de Covid tem se intensificado de uma forma diferente do que está acontecendo no Brasil, mas nós vemos que aí existe uma grande oportunidade porque a maior parte do comércio com os países africanos ocorre por via marítima. E as fronteiras marítimas, de um modo geral, estão abertas justamente para poder ter circulação de bens e serviços. Então nós temos aí um cenário onde temos 55 países, os países africanos, que estão esperando que empresas brasileiras possam contribuir com o seu comércio exterior. E nós entendemos que isso é muito importante e essa é uma grande oportunidade. Sobretudo no Brasil, hoje temos o dólar com valor bastante alto. Isso realmente é uma oportunidade grande para a exportação, né? O câmbio é muito favorável e nós entendemos que esse cenário deve persistir por mais algum tempo. Então, nós queremos também conversar com vocês a respeito de alguns mitos que existem a respeito do mercado africano de um modo geral, né? Então, eu sou africano e gostaria de falar para vocês que a África, para fazer negócios, primeiro ponto é o relacionamento. Relacionamento é muito importante. E nós sabemos que, infelizmente, por causa da pandemia, essa questão do relacionamento fica um pouco, sobretudo, aquele corpo a corpo, aquela presença que é muito forte no mercado africano fica. Então, é um dos mitos que existe no continente africano, que realmente você pode fazer negócios talvez só pela internet. Não. É importante que de alguma forma, em algum momento do teu relacionamento, você esteja presente no continente. Uma outra questão é a abordagem regional, né? A África é composta por várias regiões e naturalmente nós dividimos de uma forma grosseira norte, sul, leste, oeste, e cada uma dessas regiões também tem os seus blocos econômicos regionais. Então nós vamos falar um pouquinho dessa matéria um pouco mais adiante. Outro mito que se fala também é que se as empresas africanas têm dinheiro para fazer pagamentos. E nós recebemos todos os dias na Afrochamber, na Câmara de Comércio Afro-Brasileira, solicitações de idoneidade, é um serviço que nós prestamos na casa, de empresas africanas. Eu acho que é correto, eu acho que é necessário isso, sobretudo em qualquer tipo de negócio que você vai fazer, você saber com quem está falando. Mas, de uma forma geral, quando essas tratativas negociais são feitas da forma correta, há êxito na transação. Então, existem capacidade nos países africanos para fazer os negócios. Uma questão também que é muito interessante é a questão da comunicação.
né? Normalmente, aqui no Brasil e em alguns países, né, mais avançados, a questão dos e-mails é muito forte, né? Já no continente africano, de um modo geral, as pessoas se comunicam mais pelos celulares, né? Então você vai ver até muitas empresas que fazem grandes negócios, mas que têm como número de referência um número de celular. O continente hoje tem algo em torno de 1 bilhão de celulares. Então, prepare-se aí para as mensagens de WhatsApp, porque alguns outros mercados fazem isso de uma forma mais rápida, mas naturalmente sempre com a segurança que é necessária. A China, ela está hoje no continente. Eu me lembro que no passado muitas pessoas que trabalhavam com negócios, eles vinham buscar mercadorias aqui no Brasil. E a partir do momento em que o pessoal descobriu que muitas das mercadorias que são vendidas aqui no Brasil são fabricadas na China, então começou a ter uma ida direto à China para poder abastecer os mercados. Então, nós vamos falar um pouco agora sobre os blocos econômicos e os acordos comerciais que existem no continente. Temos a União Aduaneira da África Austral, que é composta por 5 países, né, que é o SACU, é um desses blocos. Temos também um sistema global, né, de preferências comerciais, que são 43 países no mundo, e o Brasil está dentro desse sistema geral global de preferências comerciais, mais 10 países em África também. Temos a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, né, que tem 15 países africanos. Temos a Área de Livre Comércio Continental Africana, essa engloba todos os países. Nós falaremos um pouco mais acerca dessa área, que é uma oportunidade muito interessante para o Brasil. Temos na África Oriental, né, ou no leste de África, uma comunidade composta por 6 países. Temos a CEMAC, né, que é a Comunidade Monetária Econômica da África Central. E temos ECOWAS também, que é uma comunidade econômica dos países do oeste da África, que tem 17 países. Temos também a Área de Comércio Livre Árabe, que engloba aí 18 países. E, por fim, um dos blocos mais importantes que existe na África como um todo é o COMESA, que é o Mercado Comum da África Oriental e Austral, que contém aí 21 países. Em alguns países é muito interessante que existe, além da União Econômica, também existe uma união monetária. Então temos alguns blocos, como o EMOA, por exemplo, onde existe também uma moeda única circulando no bloco. E temos também na África Central um outro bloco também, onde é circulação de moeda e circulação dos países. Esta é a forma mais interessante de abordar o continente africano. E o Brasil, dentro dos acordos comerciais, temos pelo menos 2 que são muito importantes citar e que podem ser muito interessantes. Temos aí o Free Trade Agreement, né, que é esse acordo SACU-Mercosul. O SACU são países africanos e o Mercosul, o Brasil está inserido. E temos ainda um outro acordo que o Egito, né, fez com os países do Mercosul também, um acordo Egito-Mercosul. Dentro desses acordos, existe uma série de produtos que foram colocados, muitos deles com isenção, que chegam até 100%, né, são acordos gradativos, e isso são oportunidades. Então vale a pena pesquisar essa matéria, vale a pena entrar em contato com os consultores também da AfroChamber para que deem mais informações acerca desses acordos. E o maior acordo de todos, né, é o acordo African Continental Free Trade Area. É sobre esse que eu gostaria de me debruçar e falar exatamente aí onde as oportunidades estão. Esse é um acordo intra-africano, onde basicamente as barreiras que existem comerciais nos países, elas serão derrubadas, né, e como se fosse uma comunidade europeia, né, uma comunidade africana. Então, enquanto a Europa hoje já está falando em saída, Brexit, nós estamos falando nessa união, né, no African Continental Free Trade Area. Isso pode ser muito importante para o Brasil. Por quê? Porque ela foi criada para, então, gerar sinergias entre o comércio intra-africano. É a maior área de livre comércio do mundo, tem uma livre circulação de bens e serviços, está localizada no centro do mundo e tem
1,3 bilhão de pessoas, como nós já comentamos. O que o Brasil se beneficia se ele é um acordo continental? Nós sabemos que, de alguma forma ou de outra, essas aberturas trarão uma maior renda para a população africana. Apesar de ser pequena ainda, podem ser oportunidades, sobretudo no ramo de alimentos, que o Brasil hoje é muito forte, no ramo também de agro, e transferência de tecnologia. A África tem buscado muito isso, cerca aí de 1/3 das terras aráveis ainda que restam no planeta estão no continente. Então, você que é do setor de agro, saiba que a África tem muitas oportunidades, inclusive com a ajuda de alguns governos e alguns projetos agropecuários. Então, máquinas e equipamentos, a parte de comércio em geral, a parte também de infraestruturas. Nós já tivemos no passado muitas empresas brasileiras sediadas no continente africano e nós temos essa abertura e nós sabemos que as infraestruturas, a construção civil também gera uma série de oportunidades. E o Brasil ainda pode contribuir na industrialização dos países africanos, muitos deles ainda são basicamente rurais, então aí tudo que envolve a criação de indústria, veículos também que são usados dentro desse processo, dentro do processo de mineração, temos alguns países que têm oportunidades muito interessantes, e o Brasil de alguma forma também pode contribuir juntamente com empresas que atuam no mercado. E na parte também de organização, nós temos muitos modelos aqui no Brasil, sobretudo de organização nas cidades. Hoje temos ainda 40% das populações africanas em média estão nas cidades, e as cidades elas têm um ecossistema todo diferente. Então é um pouco dessas oportunidades que existem, e eu gostaria de colocar que atrás dessas oportunidades nós temos uma realidade de países como a Nigéria. Então esses países é onde a oportunidade mais imediata para as empresas brasileiras se encontra. E depois da África do Sul, então temos Egito, esses 3 países sempre ocupando aí as 3 primeiras posições. Então são países muito interessantes para se fazer negócios. E temos também o caso da Argélia, que é um dos países que hoje tem feito bastante negócios com o Brasil. E por fim, eu gostaria de colocar o meu país também, que é Angola, um PIB aí de quase 100 bilhões, aliás, de dólares, e oportunidades porque nós falamos a mesma língua e Angola está muito aberta aos negócios. Então, em linhas gerais, é isso que eu gostaria de deixar hoje com vocês aqui. Existem oportunidades, sim, nos países africanos. Para começar, pense primeiro nas possibilidades que existem dentro de um universo de dificuldades, um universo de falta de quase tudo, um continente que, em suma, importa tudo, e onde as empresas brasileiras podem estar presentes e podem fazer a diferença. Então, mais uma vez, obrigado a todos, uma boa continuação aí de programa, e estamos à disposição na Afro Chamber para atender a todos vocês. Um grande abraço e mais uma vez, muito obrigado, Márcio. A gente conversa agora com a professora Ana Beatriz de Melo Moraes. Ela é coordenadora do mestrado dos cursos de Administração e Economia no IBMEC e também da graduação de Contabilidade. Ana, muito obrigado por participar comigo aqui mais uma vez no programa Ponto de Equilíbrio. Bom, nesse segundo momento, nessa sua segunda participação com a gente aqui, a gente vai falar a respeito de produtividade. Muita gente fala sobre o assunto, mas nem todo mundo sabe o que é. Então compartilha comigo, compartilha com o meu público de casa aqui no programa Ponto de Equilíbrio a respeito desse tema tão relevante, principalmente nesses momentos agora de pandemia, de home office. Compartilha um pouco com a gente a respeito do tema. Olá, hoje eu vim conversar com vocês sobre produtividade. É um assunto que está bastante em alta aí nesse momento, de pandemia e ainda de isolamento social. Produtividade do trabalho no Brasil, ela cresce pouco, na verdade, desde os anos 80. No entanto, só recentemente é que esse tema começou a ganhar mais destaque
nos estudos e de uma forma geral na imprensa e na mídia. Uma importante razão para essa pouca atenção ao desempenho da produtividade até algum tempo atrás é que o padrão de vida da população brasileira evoluiu a taxas superiores às taxas de produtividade nas últimas décadas, então isso tornou o problema menos perceptível. Mas com a crise que foi criada e ampliada pela pandemia, a questão que se coloca é se a tendência à desaceleração contínua dessa produtividade, né, ou se é o contrário que vai acontecer, ou seja, se poderia haver uma reversão dessa trajetória e desse dinamismo. Essa resposta, na verdade, ela tem implicações bem importantes para as projeções futuras, não só do Brasil, como também no resto do mundo. De certa forma, né, os efeitos da pandemia, eles foram negativos. Então, a gente pode dizer que na maior parte das vezes a gente teve efeitos muito mais negativos em função das mortes, em função de todo o contexto que se criou. Entretanto, a gente não deve descartar alguns impactos positivos que podem ser verificados aí. Como, por exemplo, né, a disseminação das tecnologias de comunicação, já que sem elas não poderíamos fazer o que nós estamos fazendo hoje, né? Claramente também é possível pensar nas tecnologias que surgirão para combater os efeitos do coronavírus, ou ainda, né, no avanço de outras tecnologias que afetam positivamente a produção. Então, agora, depois de pensar um pouco na produtividade dentro dessa esfera do pensamento econômico, ainda que de uma forma bem simples, vamos pensar um pouquinho na esfera da produtividade para as pessoas, para os indivíduos, né? Trazendo essa discussão para essa esfera da produtividade das pessoas nesse período de pandemia, nós temos uma situação não menos preocupante. Eu digo isso porque a necessidade do isolamento social impôs a necessidade do trabalho remoto. De forma muito repentina isso aconteceu, né? E foi tão repentino que aquilo que era uma possibilidade só para as empresas num determinado momento se tornou uma realidade de uma hora para outra. Então é importante deixar claro que a pandemia provavelmente não estava na matriz de risco de nenhuma empresa, né? Dá até para apostar que nenhuma delas, de fato, havia previsto alguma coisa similar com essa dimensão. Dentre todas as variáveis possíveis, né, essa foi aquela que certamente ninguém considerou por motivos óbvios. É raro demais para ser um evento provável. Bom, é raro, mas não é impossível, né? E cá estamos nós ainda procurando compreender qual é a melhor forma de incorporar a rotina do trabalho e do estudo à rotina da casa, com seus horários, com seus barulhos, com as pessoas e tudo mais. Nesse momento, o despreparo das empresas e das equipes ficou evidente. Não falo só no Brasil, acho que isso aconteceu em todo o mundo. O efeito surpresa, né, da pandemia pegou o mundo inteiro com a mesma velocidade na hora do cochilo, naquela hora que ninguém esperava. E não foram poucas as pessoas que relataram o cansaço com as jornadas longas, a dificuldade em conciliar a rotina doméstica com a rotina do trabalho. De certa forma, isso era até esperado na medida em que o home office era uma novidade para a maioria das pessoas e que, como tal, as estratégias também de mobilização das equipes não tinham sido preparadas. Provavelmente, os líderes se perguntaram, né, qual seria a melhor forma de controlar as atividades. Da mesma maneira, eu acho que os liderados se preocupavam em comprovar, né, que estavam dando o máximo para cumprir suas tarefas. Como se não bastasse essa tentativa de privilegiar a ocupação plena do tempo para garantir a tal produtividade,
né? As lives, as redes sociais não deixaram a bola cair e passaram a estimular pessoas a aproveitarem o suposto tempo livre para os novos aprendizados, para os novos projetos e até, quem sabe, né, para descobrir novos talentos. Bom, a proposta de levar o desempenho ao máximo, assim como o aproveitamento do tempo, parece que deu certo. O que se vê são pessoas tentando fazer algo útil o dia inteiro, demonstrando que elas estão plenamente ocupadas. É uma tentativa em vão, porque produtividade não é estar ocupado o tempo todo. O engano vem do desconhecimento da importância dos momentos de pausa, do horário da refeição, da noite bem dormida, do convívio com a família. O estresse que cresce com o confinamento precisa desses momentos para se dissolver. Portanto, o que viemos agora mostrar, né, é que o mundo precisa se curar mais de uma doença chamada produtividade sem fim. E produtividade agora está longe de ser essa demonstração de ocupação plena que as pessoas pensam. Estar bem disposto, cheio de energia o tempo todo não é humanamente possível. Então chega a hora de começarmos a perceber que os líderes e liderados erraram muito na dose, porque em essência a produtividade ela é fruto de 4 ações simples. Primeiro, produzir mais em menos tempo. Segundo, estar comprometido com o planejamento próprio. Terceiro lugar, saber priorizar as tarefas. Quarto lugar, ter foco. E por isso é que vamos nos cobrar menos e dar conta mais dos nossos afetos, do nosso corpo, da nossa saúde mental. Quem sabe assim nós possamos ser verdadeiramente produtivos nesse momento. A gente conversa agora com Edmond Sakai. Ele é diretor no Brasil da ONG Humanitária Internacional Aldeias Infantis SOS Brasil. Edmond, muito obrigado por participar comigo aqui no programa Ponto de Equilíbrio. Para a gente é uma alegria muito grande poder contar com a sua participação. Bom, fala um pouco a respeito dos trabalhos que estão sendo realizados pela Aldeias Infantis. Fala um pouco a respeito dos impactos da pandemia no terceiro setor. Oi, Márcio. Agradeço pelo convite. É um prazer poder estar aqui no seu programa. Caros telespectadores, eu vou falar aqui a respeito do que esta ONG humanitária internacional chamada Aldeias Infantis SOS Brasil está fazendo durante a pandemia e quais são os efeitos desta crise no terceiro setor. Meu nome é Edmond Sakai e sou o diretor responsável pelas áreas de relações institucionais, marketing, comunicação e relações públicas da Aldeias Infantis SOS aqui no Brasil. Em poucas palavras, a nossa missão é proteger crianças vivendo em extrema vulnerabilidade. E como nós fazemos este trabalho? Por meio do acolhimento, prevenindo a separação familiar, melhorando, incidindo na melhoria das políticas públicas e também trabalhando com ações de emergência humanitária, como por exemplo no caso de refugiados. Nós entendemos que nenhuma criança deva crescer sozinha. E é com esse lema que a nossa organização trabalha no mundo, em 136 países. Cuidamos diariamente de 3,1 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, estamos em 12 estados, mais o Distrito Federal, e assistimos 10 mil crianças e suas famílias que vivem em extrema vulnerabilidade. Nesse período de pandemia, o que nós estamos fazendo? Nós criamos um fundo de emergência humanitário para levar comida e produtos de higiene para 16 mil pessoas. Além disso, esse fundo também ajuda alguns projetos já existentes, como no caso de acolhimento de 500 crianças vivendo em nossas 59 casas-lares
de norte ao sul do país, e também apoiando mais de 2 mil famílias refugiadas venezuelanas. Com relação aos efeitos da pandemia no terceiro setor, recentemente um estudo sobre os impactos da pandemia no terceiro setor foi lançado. Foi uma pesquisa, foi um estudo realizado com 1.760 ONGs de todo o país em meados de maio. E esse estudo, essa pesquisa apresentou as seguintes conclusões. Primeiro, quais foram as ONGs enfraquecidas? São aquelas ONGs que trabalham com cultura, com recreação, com meio ambiente, com proteção animal. Claro, são ONGs que não fazem trabalhos diretamente às populações vulneráveis, às populações que foram afetadas e, portanto, foram as ONGs enfraquecidas em termos de captação de recursos durante essa crise. Com relação às ONGs fortalecidas, quais são elas? As ONGs que trabalham com saúde ou aquelas ONGs que direcionaram as suas ações para atender aquelas famílias que foram extremamente impactadas pela pandemia. Na minha opinião, com o tempo, os impactos mais agudos na saúde pública vão ficar para trás e aquelas ONGs que trabalham com assistência social, com assistência econômica, é que vão ser mais demandadas, porque são os efeitos que essa crise vai deixar em nossa sociedade. Outro dado também bastante interessante desse estudo é com relação ao tamanho do documento. Esse estudo mostrou que ONGs que têm um orçamento de mais de 3 milhões de reais são aquelas ONGs que saíram bastante fortalecidas. E aquelas ONGs que foram criadas antes da década de 90 estão atravessando problemas dentro dessa crise. Ao meu ver, esta estatística talvez ela não se aplique às ONGs internacionais que abriram suas portas no Brasil, por exemplo, a partir de 2010, porque essas ONGs geralmente têm um financiamento internacional para manter as suas atividades por um certo período, até que a sustentabilidade seja alcançada. Outro dado bastante importante é com relação à mobilização que foi feita no terceiro setor. 87% se mobilizaram para realizar atividades diferentes, né, das que essas ONGs faziam antes, para focar na mitigação dos impactos dessa crise. Isso, no meu pensamento, demonstra claramente que as ONGs, juntamente com os estados, juntamente com as empresas, eles fazem parte do que eu chamo da tríade da boa governança no país. Outro dado importante é com relação a captação. 73% das ONGs, né, das empresas do terceiro setor foram impactadas pela pandemia. Isso, claro, vai ao contrário do que está na imprensa, ou seja, em relação ao aumento dos recursos filantrópicos para o terceiro setor, né? A imprensa diz que são 6,1 bilhões de reais que foi para o setor. Então, a gente acaba imaginando, 6,1 bilhões de reais de doações para o setor, mas 73% das ONGs elas estão passando por problemas de captação. No meu ver, e claro, o que diz a pesquisa, essa doação foi para aquelas ONGs que têm um orçamento de mais de 3 milhões de reais. Por quê? Porque quanto maior o meu orçamento, mais recursos, por exemplo, de pessoas, de especialistas, essas ONGs têm. E quanto mais experts elas têm, maior é a sua probabilidade de entregar resultados e impactos à sociedade. Então, esses 6,1 bilhões de reais acabaram sendo enviados, acabaram sendo doados para essas ONGs que têm uma operação bastante solidificada, operações gigantes para entregar resultados e impactos gigantescos. Em suma, o que nós podemos imaginar que podemos ver como relação aos efeitos dessa pandemia no setor desafios na captação de recursos, e claro, e
como um desafio que as empresas do terceiro setor estão fazendo é, claro, colocar bastante força na captação digital. E segundo ponto, aumento da demanda, né? A minha captação diminui, mas a minha demanda aumenta, por exemplo, com relação às ONGs que trabalham na parte econômica e na parte da assistência social. Bom, Márcio, essas são as minhas breves informações que quero compartilhar contigo e com todos os seus telespectadores. Foi um prazer de novo poder estar aqui no seu programa. Um grande abraço e até a próxima. Então, gostou do programa de hoje? Não esquece de passar lá nas redes sociais da TV União, Instagram, Facebook, no YouTube, deixa seu like. Quer ouvir a respeito de algum assunto? Deixa lá registrado que a gente conversa. Quer ouvir alguém no programa? Quer ver alguém aqui no programa Ponto de Equilíbrio? Também escreve lá que a gente vai conversar. Lembrando para você de casa que o programa Ponto de Equilíbrio tem o patrocínio Oldflix, Reviva Grandes Emoções e apoio MS Ativa Capital e Estruturação em Operações de Crédito. Não vamos encarar o isolamento social neste período como uma coisa ruim. Vamos aproveitar esse período para destilar amor aos nossos e ao próximo. TV União. Unidos somos mais fortes.